Fala galera, este é o primeiro vídeo da série Simplificando a Gramática, Português para Concursos e Outras Finalidades. Inscreva-se no canal A+ English, curta e compartilhe os vídeos com dicas que você só encontra aqui. Hoje vamos versar sobre as orações subordinadas. São aquelas que possuem uma relação de dependência sintática com a principal e são classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações subordinadas substantivas podem exercer as funções de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto, e são introduzidas por uma conjunção integrante. As mais comuns são que e se. Quando elas não são introduzidas por uma conjunção, recebem o nome de oração reduzida de infinitivo, se o verbo estiver no infinitivo, reduzida de gerúndio, se o verbo estiver no gerúndio, e reduzida de particípio, se o verbo estiver no particípio. Quando a subordinada exerce função de sujeito, ela é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Usaremos a técnica da substituição para comprovar se o termo substituído realmente exerce função de sujeito. Os pronomes isso, ele, ela, eles, elas podem ser usados com essa finalidade. No exemplo é interessante que ela saiba, temos duas orações. A primeira é interessante e a segunda que ela saiba. Para descobrirmos a função da segunda, vamos substituí-la pelo pronome isso. É interessante isso. Movendo o pronome para o início da oração, temos isso é interessante. Sempre moveremos o pronome para o início da sentença por ser uma posição muito comum para o sujeito, antes do verbo. Se perguntarmos para o verbo quem ou o que é interessante, encontraremos o sujeito. O que é interessante? Resposta, isso. Já comprovamos que o pronome isso é sujeito. Logo, a oração que ele substituiu também é sujeito. E quando uma oração exerce função de sujeito, ela é classificada como subordinada substantiva subjetiva. E a oração a qual ela se refere é chamada de oração principal. Como a prática leva à perfeição, vamos ver mais alguns exemplos. Pareceu suspeito você não ver isso. Desculpe. Pareceu suspeito você não ver os erros. Primeira oração, pareceu suspeito. Segunda, você não ver os erros. Vamos substituir a segunda pelo pronome isso. Pareceu suspeito isso. Movendo o pronome para o início da frase, isso pareceu suspeito. O que pareceu suspeito? Resposta, isso. Comprovamos que o pronome isso é sujeito, logo, a oração que ele substituiu também é sujeito. Você não ver os erros, exercendo função de sujeito. Quando uma oração exerce função de sujeito, como disse antes, ela é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Como podemos observar, não existe conectivo, não existe a conjunção integrante. E o verbo ver está no infinitivo. Por isso, ela é chamada de reduzida de infinitivo. Mais um exemplo. Ouve-se que são todos profissionais. Primeira, ouve-se. Segunda, que são todos profissionais. Substituindo a segunda, ouve-se isso. Movendo o pronome para o início da frase, isso se ouve. O que se ouve? Resposta, isso, sujeito. Portanto, mais uma vez, que são todos profissionais é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Próxima. Acontece que amanhã será feriado. Substituindo, acontece isso. Movendo para o início da sentença, isso acontece. O que acontece? Resposta, isso, também sujeito. Sendo assim, que amanhã será feriado, oração subordinada substantiva subjetiva. Ocorre que não somos os únicos. Ocorre isso. Isso ocorre. O que ocorre? Isso. Logo, a oração que não somos os únicos é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce função de sujeito. Quem não fala inglês será preterido. Desta vez, vamos substituir a primeira oração pelo pronome eles. Desculpe, pelo pronome ele. Ele será preterido. Quem será preterido? Resposta, ele. Função de sujeito, sendo assim,
Quem não fala inglês também exerce função do sujeito e recebe o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. Não se sabe quando seremos chamados, substituindo a segunda pelo pronome isso. Não se sabe isso, movendo o pronome para o início da sentença. Isso não se sabe. O que não se sabe? Resposta isso, função do sujeito. Logo, teremos mais uma oração subordinada substantiva subjetiva. E, último exemplo, é brasileiro quem nasceu no Brasil. Substituindo, é brasileiro ele. Movendo para o início, ele é brasileiro. Quem é brasileiro? Resposta ele, função do sujeito. Portanto, concluímos que quem nasceu no Brasil também exerce função do sujeito, por ser uma oração, recebe o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil. Vejo vocês na próxima. Este foi apenas um dos vídeos da série Simplificando a Gramática Português para Concursos. Acompanhe a série toda. Inscreva-se no canal. Curta, compartilhe. Vejo vocês nos próximos vídeos.